Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 16 de janeiro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 5, intitulado Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Nós vamos envolver a nossa querida amiga Rondelli, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Bondoso Pai, de infinita misericórdia, de infinito amor, Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre maior, te somos gratos, Jesus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui estudando para compreendermos mais o Teus ensinamentos e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, por Tu nos receber na Tua casa, nos dando a oportunidade do trabalho e do estudo. Envolve-nos na Tua paz para que nós possamos compreender os ensinamentos. Envolve a nossa irmã para que ela possa, com todo o seu amor, trazer para nós esses ensinamentos tão bons, tão maravilhosos, que faz com que nós possamos evoluir um pouco mais. Obrigado e que nós possamos continuar com o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, querida Rondelli. Então, nós estamos estudando considerações sobre a pluralidade das existências, através do professor Allan Kardec, né? Esse texto é dele, livro 2 de O Livro dos Espíritos, capítulo 5. E nós vamos dar continuidade à leitura, lembrando que eu estou com a tradução de Evandro Noleto, da Federação Espírita Brasileira, tá bom? Vamos lá, então, continuar, que Jesus nos conduza. Temos ouvido o seguinte raciocínio, 2 pontos. Qual é o raciocínio? Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Então, é comum nós ouvirmos aí o seguinte raciocínio, porque lembra que ele está falando das considerações sobre a pluralidade das existências. Temos aprendido o Espiritismo que uma coisa é você vir na provação da pobreza, a outra coisa é você vir na expiação da miséria. A gente tem que começar a compreender que a miséria do mundo não é uma imposição divina, é uma escolha humana. Todas as misérias morais do planeta Terra não é construção de Deus, é construção dos homens. Aprendemos com o professor Allan Kardec, temos aprendido que no livro Obras Póstumas ele fala que o egoísmo e o orgulho, ele surgiu justamente do instinto de conservação. O instinto de conservação, ele é nobre, mas o teu desejo de ter tudo de bom, melhor para ti, nós nos prostituímos. Então, tudo que eu quero é o melhor para mim, o máximo para mim, maior dinheiro para mim, a melhor comida para mim, a melhor casa para mim, para os meus, entendeste? Então, isso é pautado ali no instinto de conservação. Então, a gente não pode ter a audácia de indagar a Deus porque que Ele permite. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas somos nós. Então, aqui algumas pessoas indagam, mas falando da reencarnação, você fala em expiação. Como que Deus, sendo tão bom, vai fazer com que uma pessoa passe por sofrimento? Ele vai passar. A primeira coisa, Deus manda provas, que é bem diferente de expiações. As provas são testes que o papai manda. As expiações são as encrencas que nós arrumamos. Então, quando você nasce numa condição de uma prisão total o que é? Você nasce sem poder decidir. Você nasce aprisionado em uma cama. Você nasce com a idiotia.
Um processo, às vezes, de esquizofrenia que surge ali na adolescência. Então, isso é um regime de prisão, isso é um processo de expiação. Mas quem foi que construiu isso? Foi Deus ou foi o homem? O homem utilizando o seu livre-arbítrio. Então, Deus jamais quer o sofrimento do filho, Ele quer a libertação. Então, nesse processo de aprimoramento espiritual, nós temos que nos libertar, literalmente nos libertar, dos comportamentos primitivos. Outro ponto que a gente sempre tem que refletir. A gente acredita que esse processo de evolução, a criatura tem que errar para poder acertar. E o que o Livro dos Espíritos diz? Todos terão que passar pela fila do mal? Pela fila do mal, não. Pela fila da ignorância, do não saber. Mas eu não tenho que ser mal para depois ser bom. Isso é uma escolha. É o nosso livre-arbítrio. E volto ainda a repetir, nós não somos regra, nós somos exceção. Quando diz o nosso Senhor Jesus que eram 100 ovelhas, quantas fugiram do aprisco? Uma ovelha. É como se ele dissesse, perante a criação, é só 1% que se rebela. E nós fazemos parte do 1%. Por quê? Quem se rebela contra as leis que regem o universo sofre muito. É a pior escolha que nós fizemos. Nós somos terrícolas, somos os rebeldes. Por isso que Emmanuel e os demais amigos espirituais nos chamam de espíritos o quê? Rebeldes. É aquele adolescente que se revolta, que se rebela contra as leis de Deus. Por isso a parábola de Adão e Eva. Não foi dito para eles que eles não poderiam comer do fruto da árvore proibida? E o que eles fizeram? Comeram. Mas comeram por quê? Porque eles passaram a acreditar, se eles comessem aquela maçã, eles teriam a mesma inteligência do que Deus. Então, hoje a gente vê uma raça de terrícolas que desenvolve uma inteligência que é extremamente limitada e ele tem certeza que ele é maior do que Deus. Tanto é, meus amigos, é algo tão doloroso, mas dentro dos estudos acadêmicos você não pode falar o nome Deus. Tu já parou para pensar nisso? É cafona você falar o nome Deus. Para você ver o nível moral dos seres que habitam esse planeta, esse planetinha chamado Terra. Tá? Então, um grupo aqui se questionava, mas como que Deus vai permitir que as pessoas nasçam para sofrer? Né? É isso que o Kardec está trazendo. Acharão, porventura, que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente em razão de alguns erros momentâneos do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas? Então, tá bom. Então, vamos parar para pensar. O Deus seria mais bom se ele direcionasse um filho para viver perpetuamente no inferno? Ou será que Deus seria mais bom se ele concedesse a esse filho a oportunidade de reparar o mal que fez? Qual dos dois seria um Deus mais bondoso e mais justo? O que condena a uma eternidade no inferno? Uma eternidade. E às vezes é um erro de um momento, de um ato de loucura, de uma falta, às vezes de um discernimento. E gente, eu vou contar uma coisa, parece assim que a gente diz assim, ah tia, mas aí fica difícil, né? Até a gente conseguir acertar a infância, a função dela é receber novos valores. Tudo está gravado, tudo está arquivado no nosso inconsciente e fica quietinho lá, sem ser mexido durante quase 4, 5 anos. 3, 4 aninhos, esse espírito ele começa a mostrar suas tendências e a função dos pais é exatamente educar, tirar ali, cortar o mal pela raiz. Só que nós também não temos ainda pais moralizados o suficiente para fazer esse processo de educação. Por isso o trabalho da evangelização, né? Por isso o trabalho da evangelização. Eu tenho 51 anos, então eu ainda peguei uma educação primeiro, que se vivia com pai e mãe dentro de casa. Era algo terrível, era um crime, uma separação.
Tanto é que as mulheres que era chamada de a separada, lembra? Então, ela era muito discriminada. E casar com um homem que já tinha sido casado, nossa, isso era um crime. Então, vai dizer assim, nossa, Conceição, mas isso é muito preconceito. Mas um preconceito que ajudou muitas famílias a se permanecerem juntas. Porque hoje a gente separa até por causa do creme dental que a pessoa está apertando no lugar errado. Eu já vi separação porque a pessoa não aguentava e que quando o marido ia comer melancia, cortava em cima da bancada e sujava tudo. E ela não aguentou, pediu separação. Eu já vi separação porque a esposa fechava a casa e o marido nunca fechava as portas da casa. E ela se irritou e profundamente pediu a separação. Então a gente não está falando daquele tipo de separação que as mulheres vêm a sofrer realmente agressões morais, agressões físicas. Essa realmente você tem que se libertar, porque isso faria até mal para os teus filhos. Criar nessa condição adoecida, né? Esse grupo familiar adoecido. Mas eu falo dessas separações tão banais. Então você não aguenta uma discussão e você já separa. Então nós vivemos um período, uma educação em que nós tínhamos pai e mãe dentro de casa, que nós víamos eles brigando, isso fazia parte, essas brigas, essas discussões, mas eles estavam ali juntos em prol da família. Era um período em que nós respeitávamos muito a figura paterna e a figura materna. Era senhor, pai, senhora, mãe. Então quando a mamãe chamava Conceição, eu jamais podia dizer que é, Deus o livre. Senhora, mãe. Outra coisa, já vou. Não, já vou não, mamãe chamou é agora. E aí a nossa geração achou que os nossos pais exageraram e decidimos abrir a porteira. E aí você já viu onde foi parar tudo isso. Então, no fundo, o jovem, ele precisa de regras, ele precisa de limitações. Ele precisa, muitas das vezes, de ser conduzido mesmo, não mais e nem menos, da medida exata. Você criar filho, faça o que você quiser, você vai ter um grande problema. Então, eles gostam realmente de ser monitorados, mesmo que eles dizem que não, mas eles gostam de ter pai e mãe ali monitorando, falando, dizendo, falando não. A vida da gente ela é boa quando a gente percebe que nem tudo está nas nossas mãos. Quando a gente percebe que tudo é sim, a gente deixa de aprender a maior lição, que é a do não. O sim não nos traz lições. Quem nos traz grandes lições é o não que a gente recebe. E que tem que começar a receber esse não dentro de casa. Acharão porventura então que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente, em razão de alguns erros momentâneos, do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas? O que vocês acham? Aí ele vai contar uma historinha aqui. 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, o funcionário, morreu na miséria. O outro disse ao seu, vamos ver o outro patrão, perdeste um dia, e por isso me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho, e me deves uma reparação. Eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Fechou aspas. Pergunta Kardec. Será preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Quem foi? Foi o primeiro ou o segundo? O que expulsou o servo, o funcionário, ou aquele que chamou a atenção, explicou, você agiu mal, você perdeu um dia, mas eu vou te dar uma nova oportunidade para você reparar o tempo que você perdeu. Qual dos 2 foi mais justo? Hein? O segundo.
Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável, ou seja, implacável do que o homem? A ideia de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova, ainda mesmo quando não dependeu de nós alcançarmos a perfeição na terra, tem qualquer coisa de pungente. Ao passo que a ideia oposta é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais do que outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém haveria de querer um julgamento inapelável. Quem que quer ser? Olha, vocês aqui têm a opção de escolher. Vocês escolhem uma nova oportunidade ou vocês escolhem o fogo do inferno eternamente? O que a gente iria escolher, gente? Quem escolher que quer arder no mármore do inferno, nas pedras, pro resto da vida, essa pessoa está com problema psiquiátrico. Ela não está normal. Uma pessoa com problema psiquiátrico, ela não quer realmente, ela quer deixar de viver, ela está com ódio da vida. Mas uma pessoa que não está lá com seus problemas psiquiátricos, que está mais ou menos equilibrado, né? Porque todos nós somos um pouquinho adoecidos, mas tem uns que estão num nível muito grande. Uma vez eu me recordo de um atendimento que eu fiz, a moça sendo espírita e querendo cometer o suicídio. Uma jovem que cresceu, já não mais tão jovem, já mais adulta, cresceu dentro do movimento, com a mãe dentro do centro espírita. E ela disse, não, mas eu quero morrer mesmo, tia, porque eu quero ir para o vale. Então foi difícil a família entender, sempre tratar essa jovem como se fosse problemas obsessivos. Não, ela tem problemas psiquiátricos mesmo. E demorou para a família entender isso. Até levar para um psiquiatra, entrar nas medicações necessárias, entendeu? Porque ela tinha surtos. Então, se a pessoa estiver normal, ela não vai escolher. Não, é melhor só uma vida e ficar eternamente no inferno lá. Porque até mesmo se a gente for pegar a humanidade terrena, nós temos mais pessoas que fazem o bem ou que fazem o mal. Aí você diz, ai tia, tem mais pessoas que fazem o mal. Sim, só o fato de você não fazer o bem, isso já é o mal. Nível dos espíritos, a gente aprendeu isso no nível dos espíritos. Só o fato de você não fazer o bem, quando o Kardec pergunta, olha, a pessoa não fez o bem, mas também não fez o mal a ninguém. Esse ainda assim é o mal, porque deixou de fazer o bem. Porque parece assim que é um mérito não fazer o mal. Não é mérito não fazer o mal, é um dever. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, tipo assim, se ela não existisse, teríamos que inventar. Mas, como já dissemos, Deus não pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Imagina Deus me chamando, Conceição, vem cá, me dá uma opinião aqui. Ele deixaria de ser Deus. Porque é Ele que é a inteligência suprema, não sou eu. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos o assunto de outro ponto de vista. Sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, só há uma existência corpórea, isto é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é a única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Caso em que caberia perguntar o que era a alma antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Ele disse assim, vamos filosofar? Vamos. Então vamos
partir do princípio que existe só uma existência. E aí eu te pergunto, o corpo surgiu, a alma surgiu junto? É isso que ele está aqui indagando, né? Se existia antes, existia onde? Fazendo o quê? Habitando aonde? Se existia, qual é a sua situação da alma? Tinha ou não consciência de si mesma? A alma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Porque se você não tem consciência de quem você é, você não existe. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Ou seja, estava no mundo espiritual, ela progredia ou ela estava ali parada? Em ambos os casos, a que grau chegará no corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, crença comum, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Então tá, vamos partir do princípio que tudo foi criado ali naquele momento. Ou a outra ideia de que ela existia, mas ela não tinha, todas as faculdades eram negativas, ou seja, não funcionava nada. Primeira questão, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então, a criatura nasce no meio, mas ela traz aptidões que não está de comum acordo com o meio que ela está inserida. Traz isso da onde? Essa é a primeira pergunta. Segunda, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? Então, tem crianças que nascem que são extremamente inteligentes, que a gente vai chamar de superdotados, e tem aqueles que, meu Deus, que dificuldade para entender. Então, da onde vem essa sabedoria? Da onde vem essa inteligência? Da onde vem essa predisposição para a ciência? Nós tivemos um caso agora recente na Índia, do garoto de 11, 12 anos, médico, fazendo cirurgia, gente. 13, 14 anos, obviamente, e um excelente, teve que entrar na faculdade. Aonde que esse menino aprendeu tudo isso? Se todos temos a mesma origem, por que essa diferença? Terceiro, de onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Então, às vezes você pega a criança de 4 aninhos tocando piano. 4 anos. Mas tocando piano não é um piano iniciante, já é um piano avançado. De quem já está treinando há 15, 20, 30 anos um piano. De onde vêm, em certas crianças, os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza? Contrastando com o meio em que nasceram? De onde veio? Quinto, por que certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados do que outros? Por que certos homens, independente da educação, são mais adiantados do que outros? Sexto, então ele está levantando aqui vários tópicos, mostrando aqui para que a gente possa usar a lógica e o bom senso. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança, Hottentot, né, que ela era a tribo africana, recém-nascida, e a educar-te nos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? A Narum dizia, tia, essa pergunta dele é tão estranha, parece ser uma discriminação, né? Não se trata de uma discriminação. Ele está falando de tendências. Você pode ter 10 filhos e dar aos 10 filhos a educação, mas se tu tiver um desses espíritos encarnado com uma inteligência muito avançada, porque ele traz isso, ele vai sobrepor-se aos 9 irmãos. Entendeu? Então é como se ele dissesse, tu pode pegar um índio, tá? Aí você vai inserir ele no teu grupo. Você
pode dar as melhores escolas para ele, mas se ele não tiver, se ele não trouxer esses arquivos dele, ele não vai ser o Newton, porque a gente tem um Newton, a gente tem um Einstein. Por que a gente não tem milhões de Einstein? Por que a gente não tem milhões de Newton? Pode ser uma pessoa inteligente, mas não vai ser esse superdotado. Por isso é que ele pegou esses dois ícones aqui da física, entendeu? Não tem como se tornar. Então, quando você pega um Einstein, ele tinha até dificuldade, porque o raciocínio dele estava muito à frente de uma sociedade. Se a gente pegar um pouco do Jung também, psicanalista suíço, ele também teve uma dificuldade na área da educação, porque ele não conseguia pensar da forma curta que as pessoas pensavam. Então a gente percebe que são espíritos mais que trazem isso. Caracteriza uma evolução anterior. Ficou claro, filha? Que assusta, né? Então aqui o professor Allan Kardec, ele está levando a gente a pensar. Porque ele, como um excelente pedagogo, ele não faz uma imposição assim. Vocês têm que aceitar a reencarnação e pronto. É uma lei. Não, ele não faz isso. Ele vai perguntando e vai esperando a gente responder. Ele vai perguntando e vai esperando. Ou seja, ele parte do princípio que a gente vai construindo o nosso pensamento. Ele nos ensina a pensar. Pensa, usa lógica. Então aqui ele já fez a primeira ideia. Então tá bom. Deus seria mais justo se ele dissesse assim: errou, meu filho, inferno, eternamente. Não, não vai sair. Ou será que ele seria mais justo? Errou, meu filho, você vai voltar e vai corrigir o mal que você fez. A gente claro, professor. Todos nós, vivemos muitos séculos sob o tacão da igreja, em que era proibido, considerado heresia, fazer certos questionamentos. Sim. Nós tínhamos que simplesmente aceitar. Daí hoje em dia, muitos de nós ainda têm dificuldade em sair dessas amarras que são antigas. Imaginou séculos cultuando aquelas... Né? Muito tempo, né, professor? Muito tempo. Continua ainda o professor perguntando: por que há selvagens e homens civilizados? Voltando à pergunta, né? Aí ele vai mais embaixo. Perguntamos: qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Qual? Me explica aqui, essas perguntas aqui que ele fez à frente. Por que essa criança nasce? E nós temos casos de crianças que nascem lembrando da sua encarnação anterior, dando detalhes da cidade que vivia. E às vezes são reencarnações tão recentes que a pessoa traz tudo. E acompanhei um caso, você pode pesquisar, você vai achar vários casos. Se você acompanha no poderoso Google, no YouTube, você vai pesquisar. E teve um caso de uma psicóloga que ela ficou tão assustada com os detalhes que a criança de 5 anos dava. Detalhes, o nome da esposa, o nome dos filhos, o bairro que ele morava, a cidade, que ele era bombeiro. Ele dizia detalhes. E ela saiu anotando tudo e ela decidiu ir até a cidade para verificar. E foi constatado que realmente existiu. Aí ela, solicitando a autorização dos pais, levou essa criança até a antiga esposa, vamos dizer assim, né? Para saber, mas ninguém falou quem era, o que seria, absolutamente nada. Apenas fez o quê? Apenas colocou frente a frente. Quando o menino viu, disse: é ela, é minha esposa. Você acredita que ele reconheceu? É ela, é minha esposa. E ela tem um sinal bem na costa, lá embaixo. Ela tinha um sinal no bumbum. E aí, imagina, né? Obviamente que à medida que o tempo foi passando, isso vai caindo no esquecimento dessa criança, entendeu? Vai caindo. Mas assim, a gente pergunta: por que Deus permite? Para mostrar. Então hoje a ciência lúcida só não fala da reencarnação se não quiser. Então o povo que faz a psicanálise, a gente vai pegar a Freud, ele foi até a vida intrauterina. Aí se nós formos pegar Jung já foi até a vida
que ele vai chamar de inconsciente coletivo. Ele já vai e começa a abordar outras existências, na verdade, e ele teve que inventar um nome para isso. Chama de inconsciente coletivo. Continua ainda ele, mais um pouquinho, vamos lá. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascer, porque se todas as almas tiveram o mesmo princípio, o mesmo início, assim, criou o corpo, criou uma alma. Beleza, beleza. Mas por que as pessoas são diferentes? E não é uma coisa, mas é um adulto. Não, desde a infância, os primeiros anos. Qual a filosofia, então? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, porque essas aptidões estão diversas. Se são iguais, por que tanta diferença? Disser que isso depende do organismo. Mas, então, estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade estaria conforme a justiça de Deus? E o amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Poxa, porque uns nascem belos, outros não tão belos. Uns nascem com deficiência física, outros sem absolutamente nenhuma deficiência. Umas nascem com 1,80 m, outras com 1,57 m, não é verdade? Então, qual seria assim um critério? Cadê a justiça divina, né? Então, Kardec faz essas observações. Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. Então, olha que interessante isso aqui. Olha que coisa tão lógica, né? Então, se você observa um ser humano ainda com atitudes animalizadas, não é que ele evoluiu e se tornou, ele é um animal ainda. Então, às vezes, nós temos o verniz da sociedade, mas isso não quer dizer que é uma evolução moral. A gente pode estar apenas contido. Se de repente a vida me coloca numa situação que me desagrada, eu viro um monstro. Mas não é que de repente o monstro caiu em mim, o monstro já estava em mim. Ele só precisava ser acordado. Se a gente ainda tem atitudes, por exemplo, quando eu olho para a pessoa que eu sou hoje, essa pessoa que eu sou hoje ainda é a que eu estou sendo há séculos. Né? Se eu vejo ainda erros dentro de mim, esses erros não são novos. Esses erros são antigos. Por isso é que eu digo, são bem antigos. Agora, quando a gente começa a acertar, que a gente se esforça para fazer o bem, porque se eu me esforço para ter uma atitude boa, isso é novidade. Entendeu? Isso é novidade. Por isso que é um esforço. Se já fosse algo que fazia parte de mim, eu não faria esforço para fazer o bem. Mas se eu faço o esforço para fazer isso, é porque isso é novidade para mim. Eu ainda não aprendi. Mas o contrário, eu já estou fazendo há milênios. Eu já estou fazendo há milênios. Isso teria o impulso? Esse impulso nada mais é de abrir a porteira, porque já está dentro de mim. Entendeu? Está dentro. Se não tem dentro, se não existe dentro de mim, não tem como eu ter uma atitude equivocada.
Não faz parte de mim. Porque quando a gente tem essa atitude equivocada, é porque nos faltou uma oportunidade. À medida que a oportunidade aparece, eu coloco para fora a fera que está dentro de mim ainda. Entendeu? Então, por isso que é bom a gente passar pelas provas. Então, passar pela prova de alguém pisar no teu calo. Para ver como que você vai agir ou reagir. Passar pela prova de uma traição, no abandono, do sofrimento, né? Da dor física. Essa semana um amigo espiritual falou uma coisa que eu achei o máximo. Minha filha, falar de evangelho para quem está sem dor é moleza. Falar do evangelho para quem está com dor, o evangelho se torna muito mais vivo. Porque aí eu até recordei, porque Jesus, quando disse Pai, perdoa, ele estava onde? Na cruz. Então, viver o evangelho, você vive o evangelho, fazer ali, falar de Jesus, quando tudo está uma maravilha, isso é beleza. É fácil, né? Mas você falar de evangelho pregado numa cruz, aí é outra coisa. É verdade. E aí é que mostra realmente se nós estamos aprendendo a lição. Estamos, todos nós aprendendo muito. Então, nesse estudo de hoje, nós abordamos a lógica, né, usando o bom senso. Ele disse, raciocina comigo. Será que Deus seria bom condenando um filho para viver eternamente no inferno? Ou será que Deus seria bom e justo, dando uma nova oportunidade para o filho recomeçar? E aí tem irmãos ainda adoecidos que dizem assim, mas se existe a reencarnação, por que eu não lembro? Tadinho. Quanta imaturidade, né? Lembra uma frase de Jesus que diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Querer rebaixar a justiça de Deus, né? Abaixo da justiça dos homens. E já não fazem mais isso. Talvez em algum lugar do planeta ainda façam, mas normalmente a justiça humana abomina esse tipo de comportamento. Agora, então nós vimos esse movimento de justiça divina, então é muito melhor uma nova oportunidade. Ah, tia, mas por que a gente não lembra? Porque ia ser uma humilhação. Porque quando a gente pensa em lembrar, a gente não para refletir que o nosso passado é doloroso. Então imagina, hoje aqui eu estou falando de evangelho. Mas imagina que todos vocês, inclusive eu, soubéssemos do meu passado, o que eu aprontei. Aí vai dizer, olha aí ela hoje, olha, só falando de evangelho. Aí tu lembra o que ela fez lá? Então ia atrapalhar a minha evolução e assim, se vocês soubessem da minha, eu também saberia da de vocês. Imagina algo mais delicado, você olhar para sua filha, ou o pai olhar para o filho e saber que o filho de hoje foi o seu assassino de ontem. Imagina um irmão olhar para um outro irmão e saberem que foram casados outrora e que foi uma relação muito conturbada. E hoje eles vieram na condição de irmãos. Reflete. Então o esquecimento é um ato de extremo amor de Deus. Vá, minha filha, comece tudo de novo. Gente, às vezes tem coisas nessa encarnação que a gente diz, ai, se eu pudesse, eu passaria uma borracha, né? Não queria mais lembrar desse período da minha vida, não é verdade? Todos nós não temos um pouco disso, né? Quantas coisas a gente fez se a gente pudesse apagar daquilo da memória. Agora imagina uma encarnação inteira. Então olha o benefício da gente reencarnar e não lembrar de nada. Aí a gente passa por algumas situações difíceis e a gente ainda acha que somos o quê? Vítimas. Questionando a Deus. Por que isso está acontecendo com ele? Para que tu queres lembrar do teu passado, se essa é a tua melhor versão? É por aí, né? É por aí. Não, por aí. Foi bom, gente? Deu para aprender um pouquinho? Antes de orarmos em agradecimento,
Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Temos aprendido o Espiritismo que uma coisa é você vir na provação da pobreza, a outra coisa é você vir na expiação da miséria. A gente tem que começar a compreender que a miséria do mundo não é uma imposição divina, é uma escolha humana. Temos aprendido que no livro Obras Póstumas ele fala que o egoísmo e o orgulho, ele surgiu justamente do instinto de conservação. O instinto de conservação, ele é nobre, mas o teu desejo de ter tudo de bom, melhor para ti, nós nos prostituímos. Então, tudo que eu quero é o melhor para mim, o máximo para mim, maior dinheiro para mim, a melhor comida para mim, a melhor casa para mim, para os meus, entendeste? Então, isso é pautado ali no instinto de conservação. Então, a gente não pode ter a audácia de indagar a Deus porque que Ele permite. Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus manda provas, que é bem diferente de expiações. As provas são testes que o papai manda. As expiações são as encrencas que nós arrumamos. Então, quando você nasce numa condição de uma prisão total, você nasce aprisionado em uma cama, você nasce com a idiotia. Um processo, às vezes, de esquizofrenia que surge ali na adolescência. Então, isso é um regime de prisão, isso é um processo de expiação. Mas quem foi que construiu isso? Foi Deus ou foi o homem? O homem utilizando o seu livre-arbítrio. Então, Deus jamais quer o sofrimento do filho, Ele quer a libertação. Então, nesse processo de aprimoramento espiritual, nós temos que nos libertar, literalmente nos libertar, dos comportamentos primitivos. Eu não tenho que ser mal para depois ser bom. Isso é uma escolha, é o nosso livre-arbítrio. E volto ainda a repetir, nós não somos regra, nós somos exceção. Quando diz o nosso Senhor Jesus que eram 100 ovelhas, quantas fugiram do aprisco? Uma ovelha. É como se ele dissesse, perante a criação, é só 1% que se rebela. E nós fazemos parte do 1%. Por quê? Quem se rebela contra as leis que regem o universo sofre muito. É a pior escolha que nós fizemos. Nós somos terrícolas, somos os rebeldes. Por isso que Emmanuel e os demais amigos espirituais nos chamam de espíritos o quê? Rebeldes. Qual dos dois seria um Deus mais bondoso e mais justo? O que condena a uma eternidade no inferno? Uma eternidade. E às vezes é um erro de um momento, de um ato de loucura, de uma falta, às vezes de um discernimento. A infância, a função dela é receber novos valores. Tudo está gravado, tudo está arquivado no nosso inconsciente e fica quietinho lá, sem ser mexido durante quase 4, 5 anos. 3, 4 aninhos, esse espírito ele começa a mostrar suas tendências e a função dos pais é exatamente educar. Tirar ali, cortar o mal pela raiz. Só que nós também não temos ainda pais moralizados o suficiente para fazer esse processo de educação. Deus seria mais justo se ele dissesse assim, errou meu filho, inferno, eternamente. Não, não vai sair. Ou será que ele seria mais justo, errou meu filho, você vai voltar e vai corrigir o mal que você fez. Às vezes nós temos o verniz da sociedade, mas isso não quer dizer que é uma evolução moral, a gente pode estar apenas contido. Se de repente a vida me coloca numa situação que me desagrada, eu viro um monstro. Mas não é que de repente o monstro caiu em mim, o monstro já estava em mim. Ele só precisava ser acordado. Se a gente ainda tem atitudes, por exemplo, quando eu olho para a pessoa que eu sou hoje, essa pessoa que eu sou hoje ainda é a que eu estou sendo há séculos. Se eu vejo ainda erros dentro de mim, esses erros não são novos. Esses erros são antigos.
Por isso é que eu digo, são bem antigos. Agora, quando a gente começa a acertar, que a gente se esforça para fazer o bem, porque se eu me esforço para ter uma atitude boa, isso é novidade. Entendeu? Isso é novidade. Por isso que é um esforço. Se já fosse algo que fazia parte de mim, eu não faria esforço para fazer o bem. Mas se eu faço o esforço para fazer isso, é porque isso é novidade para mim, eu ainda não aprendi. Mas o contrário, eu já estou fazendo há milênios. À medida que a oportunidade aparece, eu coloco para fora a fera que está dentro de mim ainda. Por isso que é bom a gente passar pelas provas. Então, passar pela prova de alguém pisar no teu calo. Para ver como que você vai agir ou reagir. Falar de evangelho para quem está sem dor é moleza. Falar do evangelho para quem está com dor, o evangelho se torna muito mais vivo. Jesus, quando disse, Pai, perdoa, ele estava onde? Na cruz. Tem irmãos ainda adoecidos que dizem assim, mas se existe a reencarnação, por que eu não lembro? Tadinho. Quanta imaturidade, né? Ah, tia, mas por que a gente não lembra? Porque ia ser uma humilhação. Porque quando a gente pensa em lembrar, a gente não para refletir que o nosso passado é doloroso. Reflete. Então, o esquecimento é um ato de extremo amor de Deus. Vá, minha filha, comece tudo de novo. Gente, às vezes tem coisas nessa encarnação que a gente diz, ai, se eu pudesse, eu passaria uma borracha, né? Agora imagina uma encarnação inteira. Então olha o benefício da gente reencarnar e não lembrar de nada. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, que em nome de Deus nosso Pai, mais uma vez, conduziram esse nosso trabalho. Graça te damos, Senhor, que assim seja.